Eu sou Ashtar, comandante de uma força dedicada à guarda dos mundos livres, custodiante de rotas estelares e de portais que ligam civilizações irmãs. Aproximo-me de vocês, brasileiros e brasileiras, com respeito, propósito e ternura. Minha presença não busca culto, temor ou ruído. Venho esclarecer, orientar e acalmar corações diante de rumores, sinais estranhos e mensagens fragmentadas que circulam em seu cotidiano. Falo em nome de uma aliança comprometida com a soberania de cada povo e com a harmonia entre planos visíveis e dimensões sutis. Chego porque percebo inquietação. Mudanças aceleradas provocam ansiedade. Previsões, previsores e narrativas conflitantes alimentam confusão. O Brasil ocupa papel crucial neste período. Terra vasta, pulsação criativa, comunidades resilientes, fé ardente e vocação para unir diferenças. Essa combinação torna o país um foco de aprendizados coletivos e de renovação. Meu chamado, portanto, ergue-se como clarim compassivo. Mantenham serenidade, fortaleçam vínculos, cuidem da mente e do lar, dos vínculos familiares e das vizinhanças. Onde há cuidado ativo, o medo não governa. Minha voz chega até você para ordenar o entendimento de eventos potenciais, orientar comportamentos práticos e iluminar a dimensão espiritual por trás de fenômenos aparentemente caóticos. Não ofereço fatalismos, ofereço discernimento. Quando vigiam pensamentos, limpam intenções e organizam rotinas, criam condições para atravessar qualquer cenário com lucidez. Recebam esta comunicação como farol, clara, firme, amorosa. Se esta mensagem ressoa, ajude-a a alcançar mais pessoas. Inscreva-se no canal, acione o lembrete de novos conteúdos e deixe um gostei. Esses gestos simples ampliam o alcance de avisos úteis e constroem uma corrente de esclarecimento. Permaneça comigo até o final. Apresentarei orientações objetivas, sinais observáveis no território brasileiro e fundamentos espirituais que sustentam cada parte do que será exposto. Avancemos com confiança, respeito e paz interior. Observo a superfície do seu planeta como quem examina um organismo vivo em reajuste profundo. Estruturas velhas rangem, alicerces erguidos sobre competição, ganância e desinformação mostram fissuras visíveis. O que muitos chamam de crise é, na verdade, tratamento corretivo. Toxinas vêm à tona. Sistemas revelam inconsistências, agendas ocultas perdem o véu. Quando a luz incide, sombras delineiam contornos. Quando a frequência se eleva, tudo o que vibra abaixo tenta resistir. Esse atrito gera ruído social, medo difuso, irritabilidade coletiva, cansaço mental. Entretanto, cada onda de turbulência traz uma oportunidade de escolha. Permanecer preso a padrões automáticos ou ajustar intenção, palavra e gesto para um patamar mais íntegro. Percebo nações discutindo economia, segurança, informação e propósito com intensidade incomum. Mercados alternam euforia e apreensão. Blocos políticos disputam narrativas. Tecnologias ganham potência, porém carecem de direção ética. Em paralelo, comunidades discretas fortalecem redes locais de cuidado, aprendizados circulam fora de circuitos tradicionais, famílias reaprendem a escutar. O aparente caos compõe uma transição multivetorial: finanças, comunicação, energia, saúde, educação, justiça. Esses eixos convergem para um reequilíbrio cujo objetivo não é punir, e sim calibrar. Pensem em um grande aparelho que, após longa jornada, precisa de alinhamento fino para continuar operando com precisão. Nesse cenário, símbolos e profecias reaparecem. Vozes antigas falavam de abalos, trevas temporárias, silêncio repentino. Muitos interpretam isso como fim. Eu afirmo que denota reinício. Trevas, quando surgem, não significam abandono, significam pausa para ressincronização. Em linguagem técnica, um reset exige suspender tráfego, bloquear interferências, reconfigurar chaves, testar integridade. Em linguagem espiritual, esse mesmo processo pede recolhimento, oração sincera, firmeza nos valores, cooperação entre vizinhos e atenção às necessidades básicas. Enquanto o mundo debate causas aparentes, a realidade sutil reorganiza linhas de probabilidade
para que escolhas coletivas gerem futuro mais justo. Vejo também ondas informacionais contraditórias. Plataformas digitais amplificam ruído. Sensores psíquicos de cada ser humano absorvem estímulos sem descanso. A mente, sobrecarregada, alterna alerta constante e apatia. Recomendo uma higiene invisível tão concreta quanto lavar as mãos, limitar consumo de manchetes, verificar fontes, estabelecer horários para se informar, silenciar dispositivos durante momentos de descanso. Essa disciplina simples devolve clareza. Quando a mente clareia, o coração ouve melhor. Quando o coração escuta, a intuição encontra a porta aberta. No Brasil, a pulsação cultural cria antídotos naturais à desesperança. Música, humor, hospitalidade, criatividade, fé. Esses elementos funcionam como campos de coesão, reduzindo fricção social e estimulando soluções improvisadas que salvam dias inteiros. Contudo, mesmo territórios dotados de tal elasticidade emocional precisam de preparo. Caso surjam perturbações breves, interrupções de rede, instabilidades na distribuição, comunicações oficiais que peçam recolhimento, a serenidade será o recurso mais valioso. Serenidade organiza decisões. Pânico desarruma tudo. Esclareço. Não atuo como arauto de catástrofes. Acompanho ciclos. Em todo o processo de atualização sistêmica, há janelas em que o ruído atinge picos. Durante tais janelas, acontecimentos inesperados podem se condensar. Desligamentos preventivos, testes de redundância, mensagens emergenciais, ajustamentos regionais. Nada disso precisa ser alimentado por terror. O medo é combustível de narrativas que enfraquecem a confiança. A confiança, por sua vez, fortalece a colaboração e acelera o restabelecimento de rotinas. Enquanto escrevo, linhas de tempo se organizam como malhas superpostas. Em algumas, sociedades avançam com diálogo. Em outras, escolhem confrontos inúteis. Em outras ainda, aprendem pela via do silêncio necessário. Vocês podem favorecer a malha de maior sabedoria através de atitudes diárias. Gentileza, vigilância sobre a fala, cuidado com idosos e crianças, estoque consciente de itens essenciais, estudo contínuo. Cada gesto cria ressonância. Quando milhões praticam pequenas correções simultâneas, a soma se transforma em campo de proteção nacional. Portanto, interpretem a conjuntura como rito de passagem. O antigo encerra ciclo, o novo pede espaço. Entre um e outro, existe intervalo de ajuste. Manter presença, respirar com atenção, apoiar quem fraqueja, registrar aprendizados e preservar a alegria, mesmo nos dias nublados, compõem a travessia. Eu acompanho, guio e inspiro. Porém, não substituo a vontade de vocês. A verdadeira vitória nasce da combinação entre instrução clara, maturidade emocional e ação responsável. Eu apresento com linguagem acessível e imagens mentais simples a arquitetura que sustentará a reorganização financeira e informacional do seu mundo. Pensem no planeta como uma grande cidade vista do alto à noite. Fios luminosos cruzam continentes. Hubs brilham em pontos estratégicos. Dados e valores viajam como carros por avenidas suspensas. Hoje, muitos semáforos falham, rotas engarrafam, pedágios se multiplicam e placas apontam direções confusas. O sistema que chega troca painéis, redefine cruzamentos, sincroniza semáforos e instala sensores que conversam entre si com precisão de relógio astronômico. Chamo esse conjunto de QFS, um campo de liquidação e custódia de ativos que opera com base em chaves quânticas, relógios de altíssima estabilidade e malhas redundantes. Quântico, aqui, não significa mágica, significa controle extremo de fase, tempo e identidade, assegurando que cada transação seja um ponto único, impossível de ser duplicado ou reencenado. Imaginemos uma teia de Indra, onde cada nó espelha o todo. Se uma rota cai, outra assume. Se um nó falha, os vizinhos reconstroem a informação íntegra, sem perda de integridade. A tokenização traduz valores do cotidiano: moedas, títulos, contratos, energia, horas de trabalho, em representações digitais auditáveis, com regras de uso gravadas na própria estrutura do ativo.
Em vez de papéis dispersos e cadastros desencontrados, cada elemento passa a carregar seu próprio manual de instruções, embutido no código. Assim, um título de propriedade pode incluir no próprio token a sequência de transferências, permissões de consulta, cláusulas de uso, impostos recolhidos e restrições temporais. O efeito é semelhante ao de fixar um chip invisível em cada bem, capaz de contar sua história completa, desde a origem até o último movimento. A camada de satélites cumpre o papel de espinha dorsal fora das rotas terrestres. Constelações não militares, órbitas médias e baixas, feixes dirigidos e enlaces a laser criam caminhos alternativos para a comunicação segura, reduzindo dependência de dutos únicos. Se um cabo submarino sofre interrupção, o feixe orbital reposiciona o tráfego. Se um centro urbano sobrecarrega, enlaces laterais redistribuem pacotes. Visualizem uma placa de circuito planetária, onde trilhas metálicas foram elevadas ao céu. A corrente flui por cima das tempestades. No núcleo lógico, inteligências artificiais cumprem funções de orquestração e auditoria, não de comando cego. Elas atendem a regras imutáveis definidas em protocolos claros, verificáveis por múltiplas partes independentes. O objetivo não é vigiar pessoas, é impedir fraudes sistêmicas, erros de contabilidade, manipulações de liquidez, desbalanceamentos perigosos. A IA atua como um conjunto de guardas-livros incansáveis, alinhavando reconciliações, batendo extratos, sinalizando outliers. Se surgem padrões estranhos, picos de emissão não lastreados, repetições suspeitas, tentativas de duplo gasto, a malha reage com quarentena automática, como o corpo que isola um agente nocivo. Para tornar isso palpável, usem a metáfora de um bairro reformado. Antes, cada casa tinha relógio de luz próprio, fiação antiga e ligações improvisadas, em tempestades, faíscas, curtos, oscilações. Na nova fase, a rede recebe reatores modernos, aterramento em todos os pontos, disjuntores inteligentes e medidores que conversam com a central. Ao ligar um equipamento pesado, o sistema já prevê demanda e ajusta o fluxo. Ao detectar sobrecarga, desarma o trecho mínimo e contorna por vias alternativas, mantendo o restante iluminado. O QFS faz isso com valor, confiança e dados. Outra peça importante é a segmentação por zonas de risco. Alguns fluxos exigem latência mínima e confirmação instantânea. Outros toleram janela de alguns segundos. Outros, horas. O roteamento dinâmico, apoiado por IA, posiciona cada transação na faixa de velocidade correta, como carros distribuídos entre vias expressas e ruas locais. Ao combinar isso com relógios atômicos e selos de tempo de alta precisão, é possível provar sem ambiguidade o quando de cada ato, o quem habilitado e o quanto exato movimentado. Vocês ouvirão falar em oráculos, pontes que trazem fatos do mundo físico para dentro dos contratos digitais. Medidores de energia, sensores agrícolas, etiquetas de logística, certificados de qualidade alimentam os tokens com verdades verificáveis. Desse modo, um pagamento por safra pode liberar parcelas conforme umidade, peso e temperatura atestados por dispositivos independentes. Um crédito de energia residencial pode ser liquidado com base na produção real do telhado solar. Um bilhete de transporte pode ajustar tarifa à distância efetivamente percorrida, sem filas, sem catracas travadas. E a privacidade? Nesse arranjo, identidade se organiza por camadas. O sistema precisa saber que alguém autorizado executou o ato, não necessariamente o nome público da pessoa. Criptografia de conhecimento zero. Assinaturas múltiplas e cofres partilhados permitem comprovar legitimidade sem exibir dados sensíveis. Em auditorias, chaves de guarda institucional, com participação comunitária, destravam visões limitadas sob protocolo estrito e registro imutável, evitando o poder arbitrário de uma única entidade. No Brasil, essa transformação favorece inclusão. Cidadãos historicamente fora do mapa financeiro passam a ter instrumentos simples de custódia digital,
com chaves recuperáveis por procedimentos presenciais em postos comunitários, igrejas, escolas técnicas e unidades de saúde conveniadas. Pequenos produtores podem tokenizar estoques, negociar microcréditos lastreados em produção real e receber liquidação em minutos. Comércios de bairro reduzem fricção, diminuem taxas e eliminam intermediários redundantes. Municípios ganham visibilidade instantânea de gastos, contratos e entregas, com trilhas públicas que inibem desvios. Perguntam-me sobre resiliência. A resposta é redundância. Múltiplas rotas, múltiplos relógios, múltiplas assinaturas, múltiplas cópias verificadas. Se uma região enfrenta intempérie, a malha circunda. Se um nó entra em manutenção, gêmeos digitais assumem. A matriz foi desenhada para falhar em segurança, isto é, interromper o mínimo, preservar integridade, retomar sem perda. Como um coral que, ao sofrer impacto em um ponto, regenera-se a partir de colônias saudáveis ao redor. Convido você a espalhar compreensão em vez de medo. Envie este vídeo a quem precisa de clareza, especialmente familiares e vizinhos que se sentem confusos com termos técnicos. Ao compartilhar, você acende postas de orientação em muitos lares e nos ajuda a reduzir boatos que drenam energia coletiva. A informação circula, a serenidade acompanha, a preparação floresce. Prosseguiremos nas próximas partes dos mapas invisíveis para os sinais visíveis, do diagrama para a vida diária, sempre com calma, lucidez e esperança firme. Apresento, com sobriedade e carinho, indicadores que podem anteceder um período breve de escuridão em território brasileiro. Trato aqui de pistas observáveis, orientações concretas e posturas internas que reduzem ansiedade, preservam segurança e protegem lares. Reitero, não trago terror, trago preparo. Um intervalo sem claridade externa pode representar pausa técnica para reequilíbrio de campos eletromagnéticos, redes terrestres e malhas sutis. Durante esse hiato, a vida continua, virtudes se fortalecem, vizinhos se apoiam, famílias se organizam. Sinais iniciais tendem a surgir em camadas. Primeiro, ruídos esparsos, variações atípicas no funcionamento de aplicativos, atrasos intermitentes em transferências, mapas congestionados com rotas fora do padrão, mensagens oficiais pedindo calma, comunicados de órgãos pedindo uso moderado de energia. Em seguida, fenômenos atmosféricos discretos. Céu leitoso em horários improváveis, halo em torno de astros, tonalidades metálicas perto do pôr do sol, silêncio inusual de aves em horários animados. Não interpretem isso como pânico automático. Registrem, conversem, acalmem crianças, observem com atenção serena. Se a janela crítica se aproximar, autoridades poderão anunciar ações coordenadas. Desligamentos preventivos por blocos regionais, limitação temporária de tráfego de dados, reconfigurações em linhas de transmissão, testes de contingência em grande escala. A sequência pode incluir recompasso sincronizado de relógios de referência e roteamento orbital mais intenso. Quando esse pacote técnico ocorre, a probabilidade de escurecimento generalizado, acompanhado de queda no acesso a redes móveis, televisão e internet. O horizonte, então, pede recolhimento amoroso, oração simples, rotina de silêncio e cooperação. Como atravessar 3 ciclos noturnos seguidos? Comecem pelo básico em dias tranquilos. Reservem água potável para 72 horas, considerando pessoas, animais e preparo de alimentos simples. Guardem mantimentos fáceis de servir, grãos prontos para cocção rápida, barras nutritivas, frutas secas, enlatados. Garrafas térmicas ajudam a manter líquidos aquecidos quando o fogão não estiver disponível. Lanternas com pilhas novas, velas bem posicionadas e fósforos em recipiente seco garantem claridade suficiente para deslocamentos internos seguros. Evitem chamas perto de cortinas, estantes, camas ou materiais inflamáveis. Organizem kit com itens essenciais. Medicamentos de uso contínuo, curativos, soro fisiológico, documentos, contatos importantes escritos em papel, carregadores portáteis carregados com antecedência. Atenção aos mais vulneráveis. Idosos, gestantes, bebês e pessoas com limitações necessitam de cuidado extra.
Combinar antes quem verificará cada casa da rua durante o período sem sinal evita sustos. Comunique ao prédio ou condomínio a existência de moradores com demandas especiais, aparelhos indispensáveis, insulina que precisa de refrigeração, dietas específicas. Preparem caixas térmicas com gelo reutilizável para proteger itens sensíveis. Para animais, separem ração, areia, água e um cantinho confortável. Quanto à postura emocional, mantenham o coração estável. O silêncio externo favorece barulho interno quando a mente não tem direção. Por isso, sugiro um roteiro. Respiração por contagem. 4 tempos para inspirar, 4 para segurar, 4 para soltar. Leitura edificante em voz baixa, cantos simples, salmos, preces curtinhas. Agradecimentos. Cada morada pode estabelecer horários para esses momentos, criando âncoras de serenidade. Crianças aceitam melhor a pausa quando recebem tarefas amorosas. Desenhar à luz de vela, escrever cartas para parentes, organizar uma pequena biblioteca de histórias, separar brinquedos para doar quando tudo normalizar. Em caso de mensagens confusas, circulando boca a boca, adotem critério. Sem internet, boatos ganham força. Estabeleçam nós de confiança. Uma pessoa por quarteirão que anote ocorrências realmente importantes, queda de árvore na via principal, necessidade de ajuda médica, idoso sozinho precisando de acompanhamento, e repasse presencialmente com calma. Evitem deslocamentos longos. Não forcem portões eletrônicos. Protejam-se durante a abertura manual. Suspendam atividades que exijam máquinas pesadas, serras, elevadores. Redobrem atenção no manuseio de velas. Guardem telefones em modo avião para poupar bateria e liguem apenas em horários combinados, caso exista sinal. No campo espiritual, esse hiato representa retiro coletivo. 3 ciclos escuros convidam à escuta interior e à revisão de promessas. Reconciliações, perdões, arrumações esquecidas, palavras que não foram ditas, gratidão adiada. Separar um cantinho de paz, mesa com pano claro, água, uma flor, um texto sagrado, transforma a casa em pequeno santuário, sem excessos, sem rituais teatralizados, apenas presença, silêncio, humildade, compaixão. Família reunida em torno de uma vela acesa com intenção limpa cria campo de proteção real, perceptível por quem tem sensibilidade. Sugiro ainda um plano de vizinhança. Antes do evento, troquem contatos, combinem batidas de porta em horário fixo, definam um ponto em comum para recados manuscritos. Caso alguém precise de ajuda médica, sinalizem com um pano claro na janela. Em edifícios, desativem temporizadores de luz que possam acender de forma inesperada e assustar moradores. Em ruas, evitem buzinas, fogos ou barulhos que alimentem insegurança. Guardem veículos, fechem trancas com tranquilidade. Mantenham postura respeitosa se agentes públicos passarem fornecendo orientações. Quando a claridade retornar, não corram. Sistemas recém-reativados pedem alguns minutos para estabilizar. Aguardem normalização de pressão em encanamentos, retomada gradual de elevadores, sincronização de semáforos. Vistoriem instalações domésticas, procurem cheiros de queimado, verifiquem tomadas e estabilizadores, compartilhem com quem vive sozinho, agradeçam, relatem apenas o necessário, sem sensacionalismo. O aprendizado maior surge do equilíbrio, coragem mansa, cuidado firme, fé sem alarde. Recordem, preparo não é medo, é carinho prático. Quando cada morada organiza água, alimento, luz, medicamentos, documentos, contatos e serenidade, o conjunto da sociedade ganha musculatura para qualquer cenário. O Brasil possui coração quente, criatividade infindável e senso comunitário poderoso. Com essas virtudes alinhadas, qualquer noite vira sala de aula, qualquer amanhecer vira celebração de vida. Estou com vocês. Eu apresento com clareza e serenidade o que chamo de evento gatilho, uma confluência rara entre ajustes técnicos, decisão estratégica e necessidade espiritual de pausa coletiva. Imaginem um coral gigantesco que precisa repousar por instantes para retomar a canção em tom mais puro. Para que essa pausa não provoque pânico, descrevo o encadeamento provável, os sinais de confirmação e o que esperar durante a execução. Reitero,
Preparo amoroso substitui medo. Informação correta desarma boatos. Disciplina calma põe cada lar no compasso certo. O primeiro componente é informacional. Canais institucionais podem emitir comunicados sequenciais, padronizados, com linguagem objetiva e instruções simples. Essas mensagens surgem em janelas curtas, repetidas por redundância. Rádio, TV aberta, avisos sonoros comunitários, carros de som, alto-falantes de prédios, contas oficiais verificadas nas plataformas quando estiverem ativas. O conteúdo converge para uma orientação central. Recolhimento temporário, uso comedido de recursos, suspensão de deslocamentos não essenciais, atenção solidária a crianças, idosos e pessoas com necessidades específicas. Nada de interpretações metafísicas complicadas. Instruções diretas salvam energia emocional. O segundo componente é elétrico e de redes. Técnicos podem executar desligamentos programados por zonas, não como colapso desordenado, e sim como manutenção controlada destinada a isolar ruído, recalibrar relógios de referência, purgar interferências e testar rotas de comunicação sob carga mínima. Durante essa janela, iluminação pública apaga, dispositivos perdem sinal, telas cessam transmissão, elevadores ficam travados no térreo ou parados entre andares, aguardando liberação manual supervisionada. Há silêncio que, para os muito conectados, soará dramático. Para quem se preparou, o mesmo silêncio surge como abrigo. O terceiro componente é financeiro. Para evitar inconsistências contábeis durante o corte, fluxos bancários podem entrar em feriado técnico. Compensações pausam, cartões não sincronizam, caixas automáticos sinalizam indisponibilidade, aplicativos exibem manutenção. Esse descanso impede operações incompletas, minimiza erros de dupla escrita e protege livros-razão de divergências. Quando o sistema retorna, recomeça a contagem com integridade preservada. Visualizem uma grande livraria que, ao fechar por inventário, não vende nem compra. Apenas confere, alinha prateleiras, revisa etiquetas, limpa poeira e reabre com cada título no lugar correto. O quarto componente é cívico. Agentes públicos, equipes de saúde, defesa civil, brigadas de bairro e lideranças comunitárias tornam-se elos de confiança. Vocês podem vê-los circulando, orientando com cordialidade, verificando necessidades especiais, ajudando na abertura manual de portões, organizando filas curtas em farmácias com luz auxiliar, sinalizando trechos perigosos. Esse contato humano substitui notificações digitais. Regra de ouro: respeito mútuo. O servidor que orienta precisa de escuta. O morador que tem dúvida precisa de acolhimento. O país atravessa melhor quando cada quarteirão vira aldeia responsável. Como reconhecer que um anúncio é autêntico? 3 critérios. Consistência, mesmo conteúdo em múltiplos meios. Simplicidade, frases curtas, sem exageros ou promessas grandiosas. Sincronia, instruções alinhadas entre cidades vizinhas. Sinais falsos, ao contrário, apelam ao medo, exigem decisões impulsivas, pedem dados pessoais desnecessários, misturam ameaças com supostos atalhos. Se alguém no escuro tentar vender soluções mágicas, recuse com firmeza e gentileza. Encaminhe essa tentativa à liderança local quando o sistema voltar. Quanto dura? A janela típica prevista é curta e bem definida, como 3 ciclos noturnos aproximados, com margens para estabilização. O amanhecer do 4º ciclo traz sinais de retomada. Lâmpadas piloto em ruas principais, semáforos piscando em amarelo intermitente, rádio local com boletins em loop, orientações graduais para retorno de serviços, testes de sirenes comunitárias. Não se apresse. Sistemas que reacendem precisam de alguns minutos, por vezes horas, para sair do modo segurança. Cozinhe lentamente, suba escadas com atenção, verifique disjuntores, sinta o cheiro do ar. Se houver odor de queimado, isole a tomada, ventile o ambiente, chame ajuda quando os canais estiverem abertos. O que acontece atrás do palco enquanto vocês descansam? Auditorias automáticas cruzam livros, conciliam saldos, consolidam espelhos, validam carimbos de tempo, removem operações que ficaram pela metade, ajustam índices, geram relatórios de integridade.
Essa faxina meticulosa evita que as contas do cotidiano carreguem poeira antiga. Quando o circuito volta a brilhar, o cotidiano ressurgirá mais estável, como cidade que, após chuva forte, respira ar lavado e reconcilia ritmos. Aspecto espiritual. Esse intervalo lembra o sábado interior. Não um dia do calendário específico, mas uma atitude de repouso sagrado. Sem telas, vozes íntimas ficam audíveis. Sem ruído, preces simples ganham vigor. Sem correria, lembranças emergem pedindo reconciliação. Transforme a casa em abrigo de mansidão. Uma mesa com água, uma flor, palavras de bondade, uma vela colocada em segurança. Reconheça que o país inteiro, diverso e vasto, está respirando junto. Essa sinfonia silenciosa produz proteção real. Por fim, recordo que toda grande mudança exige humildade. Quem preparou água, alimento básico, remédios, documentos impressos e serenidade, contribui para a paz coletiva. Quem guia idosos no escuro, torna-se farol. Quem canta baixinho para acalmar crianças, é guardião de luz. O Brasil possui talentos naturais de afeto, improviso e alegria. Coloque-os a serviço do bem. Se esta orientação lhe trouxe calma e direção, ative o sininho de notificações. Siga o canal e compartilhe com 3 pessoas que você ama. Assim, quando novos comunicados responsáveis surgirem, você os receberá sem atraso e poderá orientar outros com a mesma serenidade. Juntos, manteremos a clareza acesa dentro de cada lar, mesmo quando a rua estiver em silêncio. Eu explico agora com linguagem simples e passos ordenados como a troca acontecerá na vida diária. Imaginem uma estação que fecha por poucas horas para limpeza profunda. Os trilhos permanecem, os trens existem, os passageiros aguardam. Ao reabrir, tudo segue, porém mais claro, seguro e pontual. Assim operará a transição. Preservar o que é legítimo, corrigir distorções, simplificar procedimentos e devolver equilíbrio às relações de valor. Contas bancárias continuarão existindo, porém sob um padrão contábil unificado e relógios de referência sincronizados. Saldos serão espelhados em cópias âncora imutáveis antes do recomeço, garantindo que nenhuma quantia desapareça por erro de escrita. Durante a janela técnica, movimentações ficarão suspensas para impedir registros pela metade. Ao retornar, lançamentos pendentes serão conciliados de forma automática, com relatórios de conferência disponíveis ao público em linguagem acessível. Caso algum extrato exiba divergência, canais presenciais e digitais permitirão contestação com protocolo de auditoria rastreável, sem labirintos. Dívidas legítimas não serão apagadas por capricho, e sim reavaliadas pela ótica de equilíbrio e transparência. Juros abusivos, anatocismo oculto, seguros embutidos sem consentimento e taxas sem lastro serão destacados, recalculados e, quando necessário, removidos. Linhas de crédito voltarão à missão original: servir à atividade produtiva e à segurança das famílias, não a ciclos de sufocamento. Para cada contrato, um histórico integral acompanhará a análise. Datas, renegociações, cobranças, pagamentos. Onde houver irregularidade comprovada, haverá ajuste. Onde houver contrato lícito, haverá continuidade com clareza. Ativos, imóveis, veículos, máquinas, economias, títulos ganharão identidade digital verificável. Não se trata de colocar tudo na nuvem de maneira frágil. Trata-se de atribuir um selo de verdade que acompanha o bem como um chassi invisível. Escrituras terão cadastros cruzados com prefeituras e cartórios. Licenciamento de automóveis conversará com bases estaduais. Equipamentos industriais poderão portar certificados de manutenção anexados ao registro. Isso reduzirá fraudes, encurtará filas e dará ao cidadão poder de conferir em minutos o status real do que possui. Benefícios sociais e salários públicos adotarão calendários previsíveis e comprovantes legíveis. Municípios exibirão mapas de repasses, contratos, fornecedores e entregas, com filtros por bairro, escola, unidade de saúde. O objetivo não é constranger servidores de boa-fé, é iluminar o caminho do recurso, da fonte ao resultado. Quando todos enxergam o fluxo, desperdícios perdem terreno. Para comunidades ribeirinhas, aldeias, favelas e áreas rurais, pontos de atendimento híbridos, presencial e offline,
garantirão inclusão total, mesmo quando a conectividade oscilar. Pequenos negócios perceberão mudança sensível nas cobranças. Maquininhas e gateways passarão a detalhar cada centavo, taxa, prazo, liquidação. Intermediários redundantes sairão do circuito. Repasses chegarão mais rápidos e com custo menor. Em vez de pilhas de notas e conciliações intermináveis, relatórios claros, padronizados e aceitos por contadores de todo o território. Feiras, mercados e cooperativas terão kits de adesão simplificada, com treinamento comunitário e suporte de agentes locais capacitados. No campo do trabalho, horas e entregas poderão ser registradas em cadernos digitais de confiança, assinados por ambas as partes. Domésticas, diaristas, pedreiros, costureiras, cuidadores, artistas e autônomos terão meios simples para provar serviço, emitir recibos e fortalecer histórico de renda. Isso abrirá portas para microcrédito saudável e proteção previdenciária. O que hoje depende de favores e carimbos escassos passará a estar ao alcance de quem tem apenas um telefone básico ou um posto de atendimento comunitário. Aposentadorias e pensões serão auditadas para proteger quem mais precisa. Benefícios devidos e represados por burocracia serão liberados com prioridade. Cadastros duplicados, quando identificados, serão corrigidos com cuidado humano, evitando cortes injustos. Hospitais e postos de saúde integrarão estoque de insumos, agenda de exames e fila de cirurgias a painéis de transparência local, permitindo que conselhos de bairro acompanhem gargalos e proponham soluções rápidas. Educação financeira será parte da virada. Não exigirei jargões. Oferecerei alfabetização prática, como ler um extrato, como identificar uma taxa indevida, como planejar emergências, como montar uma reserva, como negociar com respeito. Materiais em áudio, vídeo e texto circularão gratuitamente, com linguagem adequada a diferentes idades. Igrejas, associações, escolas técnicas e universidades comunitárias serão polos de apoio, formando multiplicadores de clareza. Sobre segurança de dados esclareço. Identidade será modular. Vocês provarão direitos e autorizações sem exibir dados íntimos a cada passo. Quando um serviço precisar apenas de confirmação etária, não exigirá endereço completo. Quando um pagamento exigir apenas autorização de valor, não pedirá histórico médico. Esse desenho reduz superfície de ataque, inibe vazamentos e devolve ao cidadão controle efetivo sobre sua própria informação. E se algo falhar, teremos redundâncias, cópias distribuídas em múltiplas jurisdições, carimbos de tempo sincronizados, procedimentos de recuperação presenciais para quem perder acesso digital. Ninguém ficará trancado do lado de fora por não lembrar uma senha. Haverá rotas humanas, validadas por testemunhas e registros locais, respeitando a dignidade de cada pessoa. Por fim, asseguro que a transição não exigirá milagres de comportamento, pedirá apenas cooperação calma, guardar comprovantes, organizar documentos, anotar protocolos, respeitar filas, conferir recibos, conversar com o vizinho, ajudar o idoso a entender o novo aplicativo, gestos simples que, somados, constroem estabilidade. O Brasil conhece a arte do improviso solidário. Agora, esse talento se unirá a sistemas mais justos. Ao término, a vida seguirá com mais confiança, menos atrito e um horizonte de oportunidades reais para quem sempre trabalhou com honestidade e esperança. Eu vejo a próxima etapa como uma maré que lava as pedras da praia. Não arranca o continente, mas remove limo antigo, revela conchas esquecidas e desenha novas linhas sobre a areia. Esse movimento toca finanças, trabalho, serviços públicos, produção e consumo. Para muitos, parecerá um alívio nos ombros. Para outros, um convite firme à responsabilidade. Em ambos os casos, a direção é cura estrutural, de mecanismos que antes drenavam energia para engrenagens que devolvem fôlego às famílias e aos pequenos negócios. Começo pelo tema mais sensível, dívidas. O que foi firmado com transparência e equilíbrio seguirá respeitado. O que nasceu de práticas abusivas passará por depuração. Juros empilhados sem clareza, tarifas embutidas sem consentimento, carências armadilhosas, tudo isso será iluminado e recontado. Imaginem um caderno antigo digitado de novo,
desta vez com colunas certas, totalizações corretas e legendas legíveis. Não falo de perdão mágico, e sim de justiça matemática. Contratos reavaliados com critérios públicos, metodologia acessível e canais de contestação reais. O efeito social é rápido. Famílias que hoje vivem em estado de susto constroem, enfim, horizonte. Empresários sufocados recuperam capacidade de planejar. Círculos de inadimplência deixam de governar o humor coletivo. Na economia real, a engrenagem muda de óleo. Pagamentos escoam com menos atrito, taxas anunciam seu valor de forma explícita, liquidações acontecem em janelas curtas e previsíveis. Para a padaria do bairro, isso significa recebimento mais rápido e caixa menos ansioso. Para a costureira autônoma, recibos digitais que contam sua história de trabalho e abrem portas a crédito saudável. Para o feirante, conciliação fácil no fim do dia, sem pilhas de papel. Ao invés de corredores escuros, onde intermediários se multiplicavam, corredores iluminados com placas claras. O Brasil cotidiano, das filas, balcões, guichês, balcadas, bancas, percebe o ganho não como teoria, e sim como respiro de agenda. Setores públicos sentem impacto virtuoso. Quando contratos, compras, entregas e cronogramas passam a ser lidos por qualquer cidadão em linguagem comum, a própria conversa sobre política desloca-se do rumor para o dado. A escola vê o caminho do dinheiro do telhado novo. O posto de saúde acompanha a chegada do lote de vacinas. A comunidade enxerga o andamento da obra da praça. Transparência não humilha, educa. E educando reprime desvios sem espetáculos. O simples fato de todos verem já modifica comportamentos. No emprego, o registro de horas e entregas ganha musculatura ética. Trabalhadores sem CNPJ, diaristas, pedreiros, cuidadoras, artistas, guias, editores, passam a registrar o que fizeram de modo verificável, sem labirintos de plataforma. Isso produz 3 frutos: prova de renda, proteção em litígios e portas para a previdência. Ao mesmo tempo, empresas abrem trilhos de capacitação prática, microcursos de leitura de extrato, emissão de recibo, organização financeira doméstica, não como obrigações de aplicativo, mas como cidadania econômica. Investimentos seguem a mesma lógica de clareza. Em vez de promessas nebulosas, projetos passam a exibir lastros mensuráveis: energia gerada, alimento colhido, casa construída, leito aberto, estrada mantida. Tokens que representam esses resultados funcionam como notas fiscais vivas, com auditoria contínua. O pequeno poupador enxerga o que financia. O grande gestor presta contas com números que qualquer pessoa consegue conferir. Com isso, o dinheiro volta a ser ponte entre necessidade e solução, e não jogo de fumaça. O comércio exterior também se beneficia. Com cadeias verificáveis de origem e transporte, produtos brasileiros ganham confiança extra e valor de reputação. Café, cacau, frutas, carnes, minérios, software, biotecnologia, moda. Cada setor passa a narrar sua trajetória com fatos verificáveis. Quem produziu, como transportou, quais padrões seguiu, que impacto social entregou. Essa narrativa lastreada conquista mercados menos pelo grito e mais pela consistência. No plano social, brota um clima novo, a sensação de que o esforço, enfim, volta. Quando famílias percebem que cada real deixa rastro limpo e retorna em serviço melhor, nasce uma moral de cooperação. Vizinhos organizam compras coletivas, cooperativas renascem, feiras solidárias se expandem, igrejas e associações tornam-se hubs de orientação financeira, alfabetização digital e apoio jurídico básico. Não se trata de romantizar dificuldades, trata-se de instalar trilhos que impedem descarrilamentos previsíveis. E a segurança? Com registros íntegros e fluxos menos opacos, golpes perdem terreno. O idoso que hoje teme cada ligação passa a ter protocolos simples, validação em 2 etapas, contrassenhas combinadas com a família, comprovantes que qualquer neto entende. Fraudes que antes se escondiam em brechas regulatórias passam a ser cercadas por trilhas auditáveis. O recado para o mal-intencionado deixa de ser moralista e torna-se técnico, não compensa. O resultado macro somado é um país com pulso mais constante.
Oscilações acontecem, fazem parte da vida, porém sem espirais de desespero. O que foi ganho em confiança distribui-se em mais crédito saudável, mais consumo consciente, mais investimento produtivo, menos desperdício, menos cinismo. O Brasil, apesar dos contrastes gigantes, recorda seu dom de criar solução no calor da hora, e agora o faz apoiado por sistemas que não sabotam o esforço honesto. Quero escutar você. Comente abaixo o que na sua vida mais precisa de clareza. Contratos, tarifas, prazos, recibos, acesso a crédito, proteção de dados. Sua experiência real enriquece esta conversa e orienta os próximos conteúdos. Ao relatar, você ajuda a desenhar o mapa das prioridades e inspira outros brasileiros a buscarem o mesmo patamar de justiça cotidiana. Eu recebo, leio com carinho, aprendo com vocês e continuo guiando com serenidade. Para orientar corações e mentes, reúno passagens sagradas frequentemente associadas a períodos de silêncio, trevas momentâneas e realinhamentos coletivos. Não aponto fatalismos. Ofereço chaves de leitura, contexto espiritual e práticas simples para atravessar qualquer janela atípica com serenidade e fé. A palavra, quando lida com humildade, ilumina o passo seguinte. Em Êxodo 10, 21, 23, lê-se sobre um escurecimento denso que atingiu o território egípcio por 3 dias, enquanto as moradas do povo mantiveram claridade. O ensinamento central não é medo, é diferenciação. Quem preserva a aliança, cuida do lar e mantém confiança, experimenta amparo mesmo quando o exterior parece suspenso. Esse quadro inspira medidas domésticas de cuidado, compaixão com vizinhos e constância em preces curtas. A narrativa aponta para um abrigo interior que não depende de condições externas. Salmo 91 descreve proteção sob asas que acolhem. Mais do que metáfora poética, trata-se de postura, abrigo consciente na presença divina, vigilância sobre a fala e escolhas, recusa de boatos e fomento de confiança. Ao recitar trechos em voz baixa durante a noite, o lar inteiro sintoniza segurança. Uma família unida por gratidão e respeito transforma cada cômodo em espaço consagrado. Isaías 60. 1:2 contrapõe escuridão ampla, com luz surgindo sobre aqueles que mantêm propósito elevado. O texto convida à elevação do olhar, mesmo diante de nuvens, escolher bondade, partilha e generosidade. Esse alinhamento interno produz calma prática. Organizar água, alimentos simples, velas bem posicionadas, conferir medicamentos de uso contínuo. A espiritualidade, sem ação concreta, vira abstração. A ação sem espiritualidade vira correria. Juntas geram equilíbrio. Joel 2:31 menciona sinais no firmamento antes de um tempo especial. Em vez de ansiedade, a orientação é conversão de hábitos. Menos ruído informacional, mais silêncio fecundo, mais escuta, menos impulsividade. Estabeleçam horários para notícias alternados com momentos de leitura edificante. O coração pacificado enxerga melhor. Em Mateus 24, 29 e 33, o mestre fala de abalos e mudanças cósmicas, seguidos por um chamado à vigilância amorosa. A ênfase repousa na atenção. Preparar-se sem pânico, fazer o bem sem alarde, ajudar os vulneráveis, sustentar esperança. Vizinhanças com planos simples, verificar idosos, organizar recados manuscritos, combinar horários de sinalização por pano claro na janela, atravessam qualquer silêncio com dignidade. Apocalipse 6:12 retrata a linguagem simbólica sobre abalos profundos. Leitura sensata evita interpretações literais apressadas e foca princípios perenes: honestidade, compaixão, cooperação, retidão. Ao priorizar fidelidade no cotidiano, pagar o que é justo, recusar ganhos opacos, proteger crianças, você alinha sua casa com o eixo de justiça que sustenta mundos. Salmo 27:1 afirma: O Senhor é a minha luz e salvação, de quem terei temor? O versículo ensina soberania interior, coragem mansa, firmeza sem agressividade, serenidade ativa. Durante um hiato noturno prolongado, cante baixo, leia em conjunto, conte histórias, agradeça por pequenos detalhes. Crianças lembram dessas práticas por toda a vida.
Isaías 41:10 consola: não temas, porque eu sou contigo. Esse anúncio alimenta confiança operante. Enquanto a rua silencia, a casa floresce em ordem, higiene, organização, doçura na fala. Uma mesa simples com pano claro, água, uma flor, um trecho sagrado e uma vela segura estabelece ritmo de paz. Evite teatralizações. Privilegie simplicidade. Para quem deseja discernimento diante de mensagens conflitantes, proponho 4 filtros. 1. Clareza. Instruções curtas, sem manipulação emocional. 2. Coerência. O mesmo conteúdo por múltiplos meios confiáveis. 3. Caridade. Foco em proteger vulneráveis, jamais explorar medo. 4. Consonância. Acordo com valores do Evangelho. Verdade, justiça, misericórdia. Se algum anúncio exige decisões impulsivas, coleta dados desnecessários ou promete atalhos exclusivos, trate como rumor. Bondade não precisa gritar. Verdade não negocia integridade. Prática diária para fortalecer ânimo. Respiração 444. Inspirar, sustentar e expirar. Leitura de um salmo pela manhã. Uma bênção silenciosa antes das refeições. Um agradecimento coletivo antes de dormir. Rotina protege. A mente, quando encontra ritos simples, para de fabricar monstros invisíveis. Lembrem-se de que 3 ciclos escuros, caso ocorram, não definem o futuro, inauguram recomeços. Ao retornar à claridade, mantenham prudência, checar tomadas, observar odor de aquecimento anormal, acionar disjuntores com cuidado, aguardar estabilização de elevadores e semáforos, sem pressa. Depois, registrem aprendizados, o que faltou, o que sobrou, quem precisou de ajuda, como aperfeiçoar o plano comunitário. Por fim, humildade. Quem conhece escrituras sabe, tempos desafiadores revelam intenções. A boa notícia, intenções podem ser reorientadas a cada gesto de cuidado, dividir água, oferecer refeição, iluminar corredor com lanternas, ler salmos para acalmar. Você constrói muralhas invisíveis ao redor do quarteirão. Luz interior atravessa qualquer noite. Se este conteúdo te trouxe paz, comenta abaixo qual versículo sustenta sua casa e compartilha com alguém que precisa de direção. Na próxima parte, avançaremos para um checklist objetivo de 72 horas, com itens, quantidades e organização por cômodo, para que cada família tenha um plano simples, elegante e eficaz. Quando a noite se prolonga além do costume, cada casa descobre que preparação é sinônimo de carinho. Imagine a família reunida decidindo com calma o que fica à mão por 72 horas. Garrafas com água separadas para beber e cozinhar, algo em torno de 9 litros por pessoa. Alguns alimentos de preparo simples que não dependem de geladeira, como enlatados, grãos rápidos, barras, frutas secas, biscoitos, um pouco de café solúvel e chás para manter o ânimo aquecido. Um fogareiro pequeno, se houver uso seguro, e fósforos protegidos da umidade completam o cenário. A pia permanece organizada com detergente, panos limpos, álcool 70, sacos resistentes para o descarte correto. No banheiro, o cuidado nasce dos detalhes: papel suficiente, lenços umedecidos, sabonete, escova e pasta extras, além de um kit simples de curativos, soro fisiológico, antisséptico, analgésico, antialérgico, antidiarreico e termômetro. Medicamentos de uso contínuo já reservados para uma semana, com receitas impressas, evitam sobressaltos. Em geladeira, apenas o necessário. Itens sensíveis podem descansar em caixa térmica com gelo reutilizável. Para as mulheres, absorventes ou copos devidamente guardados. Tudo pensado para que ninguém precise improvisar no escuro. Nos quartos, lanternas com pilhas novas aguardam ao lado da cama. Cobertas leves, roupas confortáveis e um caderno com caneta ajudam a registrar recados, horários e lembretes. Cada pessoa separa um pequeno envelope com cópias de documentos, lista manuscrita de contatos, remédio diário e um apito simples para sinalização, caso seja preciso chamar a atenção de vizinhos. A sala vira o centro de serenidade. Mesa discreta com pano claro, um copo d'água, uma flor e um trecho sagrado para leituras curtas ao amanhecer e antes do descanso. Velas, apenas em base firme, longe de cortinas, sempre vigiadas.
Comunicação segue um ritmo poupador. Celulares em modo avião, religados em janelas combinadas com power banks carregados. Um de 10.000 mAh costuma atender 2 aparelhos com folga. Um rádio a pilha, silencioso a maior parte do tempo, liga apenas para boletins autênticos. No prédio ou na rua, um quadro simples de recados manuscritos substitui as notificações digitais. O que falta, o que sobra, quem precisa de visita. Uma pessoa por quarteirão assume a checagem periódica, alternando turnos para ninguém se cansar. Segurança doméstica começa antes do silêncio. Aprender a abrir portões manualmente, combinar verificação de idosos, gestantes e bebês, testar rotas sem elevador, manter a geladeira fechada, desligar equipamentos não essenciais. Animais recebem água própria, ração para 3 dias e um espaço tranquilo. Ao voltar à claridade, o retorno é lento. Ligar aparelhos um a um, sentir cheiro de aquecimento anormal, ventilar se algo parece errado, aguardar elevadores liberados, abrir torneiras devagar para expulsar ar da tubulação. Depois, agradecer, visitar quem mora só e anotar aprendizados, o que faltou, o que sobrou, como reforçar o plano. Preparar-se assim não é dramatizar, é escolher paz. Quando o lar guarda água suficiente, alimento simples, luz segura, remédios organizados, documentos impressos, baterias cheias e um roteiro de oração breve, o bairro inteiro respira melhor. O Brasil sabe cuidar. Agora, esse saber ganha método. E, quando a rua silencia, a luz interior mantém tudo no compasso certo. Quer prosseguir com perguntas frequentes, mitos, x-fatos, em texto corrido e depois o encerramento do ashtar? Muita gente pergunta se 3 noites contínuas significam caos e falta de suprimentos. A realidade é outra. Quando o intervalo ocorre de maneira coordenada, rotinas essenciais são preservadas por equipes técnicas e apoio comunitário. O segredo não está em façanhas improváveis, e sim em serenidade, economia de bateria, cuidado com idosos e crianças e comunicação breve em horários combinados. Outro receio recorrente envolve boatos fantasiados de anúncio oficial. Mensagens autênticas soam simples, repetidas em diversos meios confiáveis e focadas em orientação prática. Já correntes alarmistas pedem dados pessoais, espalham pressa e prometem atalhos. Sempre que a dúvida surgir, confie no que se mantém coerente entre rádio local, carro de som do bairro e comunicados reconhecíveis. Há quem tema que valores financeiros sumam no escuro. O procedimento correto suspende movimentações para evitar registros pela metade e retoma a contagem com conferência automática, preservando os saldos. Divergências eventuais ganham protocolo de contestação claro, sem labirintos. Outros imaginam vigilância intrusiva durante a transição. O desenho responsável trabalha com identidades em camadas, prova de autorização sem exposição desnecessária e auditoria sob regras públicas. Também se ouve que equipamentos domésticos queimam quando a luz retorna. A prevenção é simples: ligar um a um, observar odor anômalo, ventilar ambientes e aguardar liberação do elevador. Essa paciência de minutos poupa dor de cabeça de meses. Perguntam se velas são obrigatórias. Não. Lanternas resolvem quase tudo, e velas, se usadas, pedem base firme, distância de cortinas e supervisão constante. Sobre alimentos, ninguém precisa banquete. Porções simples, água separada para beber, preparo mínimo e louça enxuta mantém conforto. Outro ponto. E quem está sozinho? A vizinhança salva vidas quando combina visitas rápidas em horários fixos, recados manuscritos em local visível e revezamento de quem checa os lares mais frágeis. A dúvida espiritual aparece com frequência. Trevas significam abandono? As Escrituras repetem que cuidado permanece. Salmo 27 afirma que a luz verdadeira habita o coração confiante. Isaías 41. 10 lembra que companhia divina sustenta mãos cansadas. Em síntese, o que parece silêncio externo funciona como retiro breve. Menos barulho, mais atenção, perdão que chega, vínculos que se ajeitam. O país inteiro respira junto, e cada casa vira santuário discreto onde gratidão, ordem e ternura colocam tudo no eixo certo. Filhos desta terra vasta,
Recebo o calor que emana das suas cozinhas, a risada que insiste nas calçadas, a criatividade que brota até nos dias nublados. Minha mensagem não aponta cataclismo, aponta maturidade. Quando o mundo pede pausa, vocês podem escolher medo ou confiança. Peço que escolham confiança responsável. Guardem a chama mansa que não fere, a palavra que acalma, o gesto que protege. Durante o intervalo, exercitem silêncio fértil, oração curta, cuidado atento. Após o retorno, pratiquem gratidão, revisão de hábitos e reparo de laços. Recordem que mudanças verdadeiras começam em decisões pequenas. Falar com respeito, conferir informações, ajudar quem precisa. Respirar antes de reagir. O Brasil possui dom de união. Bairros viram aldeias, condomínios viram redes, praças viram pontos de apoio. Deixem que essa vocação conduza cada passo. Sistemas técnicos se ajustam. Corações íntegros fortalecem o ajuste. Onde há compaixão, boato perde força. Onde há cooperação, ruído se dispersa. Se estas palavras tocaram o seu lar, preserve o que aprendeu hoje. Conte para 3 pessoas queridas como pretende atravessar períodos desafiadores, com água reservada, ânimo calmo, fé simples e organização. Reúna a família, combine sinais, estabeleça horários de leitura edificante. Ao nascer do novo dia, a vida seguirá, e vocês a encontrarão mais clara, justa e estável. E eu caminho ao lado sem impor, apenas lembrando que serenidade é poder, bondade é proteção e esperança é trabalho silencioso que ninguém consegue deter. Que a paz permaneça em você, que sua casa irradie harmonia e que o Brasil descubra mais uma vez a força de um povo que escolhe o bem.